tragédia, né? Uma tragédia no campo teatral. Fiquemos com a tragédia nesse dia 31 de dezembro, porque afinal de contas houve uma retomada da ordem natural das coisas em fase investigativa, mas com muitos vícios para comprometer o processo. O processo que eu já disse aqui de desqualificação, de descredibilização do Banco Central. Mas pelo menos alguma ordem houve. Primeiro, os depoimentos, as oitivas e depois a cariação, afinal realizada apenas entre os investigados, liberado dessa etapa o agente do Banco Central, o burocrata, o diretor do Banco Central, o diretor de fiscalização. Melhor assim a cariação entre o dono do Banco Master e o então presidente do Banco de Brasília. E claro, havidos os depoimentos, é claro que as contradições surgiriam, a contradição inclusive sobre a origem desses créditos, dos créditos comprados pelo BRB, os créditos fraudados, os créditos inexistentes. O Daniel Vorcaro fala sobre isso, já se sabia, fala sobre uma origem na Bahia, em fundos estaduais, de servidores. Isso tem a ver com relações, aliás, o nascimento do Banco Master passa por ali, hein? Pela Bahia, por governos de Jacques Wagner, Rui Costa e tal, e o Banco de Brasília diz que a origem desses créditos tem outro lugar. O fato é o seguinte, não se pode desviar do assunto, não é o Banco Central que está sendo investigado, o Banco Central não é centro nesse assunto, ele é agente para a solução. A gente pode achar que tenha demorado um pouco, mas o problema é a fraude. O problema é a liquidação do Banco Master em função da sua insolvência. Não tinha solução de mercado, isso está dado. Tamanho esquema de pirâmide que se deixou erigir por muito tempo. O que chama atenção aqui, pessoal, porque, como eu disse, com muitos vícios o processo, é o fato de, nessa altura, nós estamos diante de uma investigação policial. Nessa altura, a autonomia para fazer a acariação, para fazer as perguntas, deveria ser sem interferência do judiciário, porque ao juiz, nessa altura, caberia, como eu falei ontem, a garantia, a proteção às garantias no processo, a autonomia da delegada para conduzir o processo, no entanto, o juiz auxiliar, representando o Dias Toffoli, fazendo perguntas. Isso é uma inversão na ordem jurídica. As perguntas de Dias Toffoli. E aí nós ficamos sabendo que Dias Toffoli deu a Daniel Vorcaro a chance de avaliar, imagine você, para ser bastante preciso, eu vou atrás das aspas aqui, Daniel Vorcaro convidado a avaliar a atuação do Banco Central. O Banco Central, imagine, você perguntando para o fraudador, para o investigado por fraude, aquele que teve o seu banco liquidado, o BC agiu com celeridade, hein, Daniel Vorcaro? O senhor acha que o Banco Central, que liquidou o seu banco, agiu com celeridade? Eu fico imaginando a resposta sincera de Daniel Vorcaro, que talvez ele não tenha dado. Qual seria a resposta sincera? Ah, doutor, podia ter esperado um pouquinho mais, né? Não, agiu com celeridade, podia ter demorado um pouquinho mais, podia ter esperado a conclusão do negócio, podia ter autorizado a conclusão do meu negócio com o Banco de Brasília. Imagine um ministro do Supremo se concentrando na tempestividade da operação, se o Banco Central falhou, perguntando para Daniel Vorcaro se o Banco Central falhou em seu dever de supervisão prudencial, pedindo opinião do cara sobre isso. É esse tipo de coisa que a gente tem nesse processo que você chama de comédia de erros, serve tragédia de erros, mas que não deveria ser assim. Melhor que a cariação tenha sido remediada dessa maneira, puxadinho, sem a participação do representante do Banco Central, do diretor do Banco Central, apenas os investigados, com esses constrangimentos todos, com atrito entre o juiz auxiliar, que era Dias Toffoli, no evento, na cariação, nos testemunhos. Melhor
que tenha sido assim, ainda que tenha havido entre o juiz auxiliar e a delegada alguns atritos, porque, claro, ela quer tocar o processo, tá, assume a função dela, mas houve a interferência de Dias Toffoli o tempo todo, aliás, interferência que fica muito claro no fato de esses testemunhos e esses depoimentos e essa acariação ter acontecido no Supremo Tribunal Federal, fora de lugar também, tudo errado. Tudo errado, mas assim, no final, Luiz Megali, conseguiu-se remediar um pouco o processo, mas o processo de fritura do Banco Central, de transformação do Banco Central em réu nesse processo continua, e a gente continua atento a isso.